Mais uma vez estamos aqui. Como sempre, para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho de obesidade para vocês. O pessoal do Entendendo Obesidade, numa das minhas conversas com vocês anteriormente, várias pessoas entraram em contato de uma frase que eu disse sobre a obesidade. E muitas pessoas queriam que eu falasse um pouco mais sobre isso. Então nós vamos ter aqui uma conversa mais ou menos filosófica. Nós vamos sair um pouco da prática, vamos sair um pouco da medicina e vamos entrar, de repente, numa parte mais dos sentimentos, numa parte mais do dia a dia. Essa frase, que parece que marcou um pouco todo mundo, é que eu disse que a obesidade, além de uma doença do corpo, é uma doença da alma. E realmente, nesses anos que eu me dedico a isso, a gente foi aprendendo junto com as pessoas que não são nossos pacientes, vários deles se tornaram amigos e pessoas que a gente convive há muitos anos, que é uma relação. A cirurgia ela começa aqui no consultório um pouco antes, mas ela se perpetua por muitos anos, que as pessoas elas sabem que elas têm necessidade de ter um acompanhamento no pós-operatório. E nós estamos aprendendo muito. A cirurgia bariátrica e metabólica, comparado com outras áreas da medicina, ela é muito jovem ainda, é quase uma criança, tem aí no mundo menos de 50 anos, mas desta maneira como é feita, mais intensamente, com muito mais ciência, com muito mais estudos, se preocupando com o corpo e com a alma também, ela é feita há uns 30 anos, 25 anos, mais ou menos dessa maneira. E nós aprendemos que as pessoas nos diziam o seguinte, que mesmo antes de seu corpo se tornar doente, que a pessoa ela se tornasse uma hipertensa, ou uma diabética, ou tivesse problemas respiratórios, ou problemas de joelho ou de coluna, mas o que doía primeiro nelas era a alma. E nós fomos entendendo isso durante muitas e muitas histórias que nos foram contadas. Histórias de mães que passavam o dia inteiro sem se alimentar e aí nas madrugadas iam comer a comida gelada da geladeira para que seus filhos não ficassem cobrando dela, que a mãe dos amiguinhos era mais bonita. E muitas dessas mães, até os filhos diziam, mãe, eu não quero que a senhora vá na escola porque a mãe dos meus amiguinhos não é assim como a senhora. Então, não é como a senhora ou como você, né? Hoje em dia ninguém quase chama mais as mães de senhora. Mas eram histórias que a gente foi aprendendo. E muitas pessoas não tinham histórias tão dramáticas como essa que eu contei, mas elas diziam, doutor, eu não vou à academia porque eu não me sinto bem. Eu chego numa academia hoje, o ambiente que tem na academia é um ambiente de cultura ao corpo, é um ambiente onde as pessoas estão preocupadas em ter pernas, bumbuns e tórax e bíceps bem delimitados. E o meu problema é tentar perder peso. Então é difícil que me cobrem a atividade física quando eu estou nessa situação que eu estou. Então você fala, tudo bem, mas você pode eventualmente fazer caminhadas. Doutor, você já viu o que é fazer caminhada? Nessas ruas que a gente tem, as pessoas nos olhando, e a gente tem... Então, essa doença da alma, a gente não consegue medir em exames, a gente não consegue medir, não existe um raio-x, não existe um ultrassom, um exame de sangue que a gente consegue medir, mas isso a gente aprendeu a medir no consultório nesses quase 30 anos de dedicação à cirurgia bariátrica e metabólica. E essa doença da alma, ela tem um peso, às vezes, muito maior. Muitas pessoas me disseram durante essa vida toda que elas preferiam tomar um remedinho para controlar a pressão, ou até uma doença, ou um remédio para controlar o diabetes, mas essa sensação de não fazer parte desse mundo que está aí fora, para elas tem um peso muito grande. E muitas vezes a gente não respeita isso, a gente não dá o valor que tem, o sofrimento que essas pessoas têm de não chegar numa loja e escolher a roupa que elas querem, de ser escolhidas pelas roupas. Nós não damos nenhum valor a quando uma pessoa dessa não se constrange eventualmente ao passar numa catraca do ônibus e ficar com medo se ela vai passar ou não, que o espaço é tão curto que ela fica com medo das pessoas olharem para que ela fique entalada, vamos dizer assim, ou que tem algum problema de passar. Ou mesmo quando ela vai simplesmente amarrar um sapato e quando ela volta ela está sem ar, porque ela teve que dobrar o abdômen para amarrar um sapato. Se você começar a olhar à sua volta, dá uma olhadinha quantas pessoas que são obesas que usam um sapato de amarrar, porque é muito difícil fazer isso. Isso causa, quase que uma doença chamada apneia, quando você para de respirar, a pessoa ela tem uma apneia sentado quando ela vai amarrar.
Sem contar que, às vezes, o custo de uma roupa de uma pessoa obesa, ele é muito maior do que de uma pessoa que não é obesa. E aí as lojas dizem que tem que usar mais pano, não sei se isso é verdade ou não, mas existe, além das roupas não terem aquele... Você olha o modelo e aí você, quando aquilo é transformado num tamanho, às vezes, um pouco maior, ela se torna cara e às vezes não tem aquela imagem que você olha no manequim. Então essas pessoas, elas vão sofrendo esse tipo de pequenas humilhações, de pequenos constrangimentos que vão marcando a sua vida no dia a dia. Muitas das pessoas convivem muito bem com isso, mas outras pessoas não convivem, aí elas começam a ter uma sensação de criar uma redoma em cima desse problema. Muitas dessas pessoas, elas acabam sendo aquelas pessoas que são as catalisadoras de emoções, que eu chamo. Elas estão sempre de braços abertos para acolher a todos, elas absorvem os problemas do mundo, porque assim elas acham que vão ser mais queridas e vão ser mais amadas. É muito difícil que uma pessoa acima do peso, uma obesa, ela não tenha o direito de estar de mau humor. Ela não tem o direito ela tem que estar sempre solista, ela tem que estar sempre bem, porque ela precisa ser aceita no íntimo dela, ela precisa ser aceita pelas pessoas, porque ela acha que aquela situação dela. E muitas vezes as pessoas não têm esse sentimento em relação a ela, mas ela acha que as pessoas têm esse sentimento. Então é muito difícil a gente só quem convive com o problema da obesidade no corpo e na alma, que consegue entender um pouco disso. A gente entende, porque a gente já viveu o problema de todos os lados. E a gente aprendeu muito nesses últimos anos escutando. Então, e as pessoas às vezes não valorizam, falam, não, essa pessoa, isso não é nada, isso é bobagem, é só ela tentar fazer uma dietazinha que ela emagrece. Quantas dietas foram tentadas, quantos tratamentos frustrados. Chega uma hora que essas pessoas simplesmente elas não têm mais o que fazer. Então essa doença, que a gente chama de doença da alma, eu digo que ela tem um peso muito grande e ela deveria ser mais valorizada quando as pessoas fossem analisar uma pessoa que sofre esse problema. Então, quando a gente diz que a obesidade é uma doença do corpo e uma doença da alma, foi baseado em todos esses momentos que a gente viveu e aprendeu com essas pessoas. Com certeza eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que muitas dessas pessoas sofrem mais internamente na sua alma do que sofrem com todas elas suportam uma dor no joelho, elas suportam tomar seus remédios, elas suportam uma série de coisas, mas não suportam a discriminação que o obeso recebe no dia a dia, no trabalho, na família, nos amigos. Uma pesquisa que nós fizemos há cerca de 3, 4 anos mostrou que 20% dessas pessoas recebem algum tipo de discriminação dentro da sua casa, de seu marido, de seus filhos, de seus pais. Quase 30% recebem discriminação no seu trabalho. E, pasmem, 22% no consultório dos médicos, onde parece que tudo é culpa da obesidade. Qualquer menor doença, você está assim porque você é obeso, você está assim porque você é obeso. Então, é muito difícil. Então, vamos parar e pensar um pouquinho como está sendo a nossa relação com essas pessoas. E vamos passar a entender um pouquinho o que realmente é a doença da alma da obesidade. Um abraço, espero que eu tenha tentado explicar o que eu quis dizer com a doença da alma. Um abraço, entre em contato com o pessoal do Entendendo a Obesidade, transfira suas dúvidas e aquilo que a gente puder mostrar e falar para vocês, esclarecer, nós estaremos à disposição. Um abraço para vocês.